Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Boa Tarde Pessoal do podcast. Hoje eu já tinha encerrado aqui o nosso momento de gravação, quando eu fui fazer umas análises de comentários e tal que o pessoal faz, e vi um comentário de uma moça que ela perguntava se o curso era uma metodologia meio receita de bolo, como é que funcionava essa história, tá? Então vamos lá, vamos explicar como é que funciona essa história. A primeira coisa que você precisa saber é que se você está falando de método, se você está falando de metodologia, você está falando sobre a entrega de ferramentas, a entrega de um como fazer, como usar as ferramentas para se produzir um determinado resultado, tá? Quando você tem isso, você tem que entregar também qual é o passo a passo, né? Ou seja, qual é o primeiro passo desse processo, o segundo passo do processo, o terceiro passo, para que você saiba usar cada ferramenta no momento correto, né? E saber como usar essas ferramentas que estão lhe sendo entregue. Isso se chama método, tá? Isso se chama metodologia, ok? Dito isso, vamos falar sobre a receitinha de bolo. Toda metodologia, ela tem uma base, tá? Que ela segue, né? Ou seja, a gente te entrega ferramentas, o como usar as ferramentas, qual a ordem de usar essas ferramentas para produzir o resultado. Mas quem vai dar o recheio dessa história é você. E isso está no nosso primeiro módulo, que é o módulo do autoconhecimento, e no segundo módulo, que é o módulo de conhecer o outro. Quando você tem as ferramentas necessárias para aplicar o autoconhecimento de forma rápida e analisar o outro de forma rápida, você consegue fazer, então, o recheio desse método, ou seja, você personaliza o método para a sua vivência. Aqui, o nosso método, ele é baseado em metodologias de comunicação que, diante de metodologias gigantescas, por exemplo, inteligência emocional aplicada, comunicação não violenta, comunicação persuasiva, enfim, N metodologias, tá? N métodos que entregaram várias receitinhas de bolo, você pega, aliado ao autoconhecimento, porque eles entregam a receitinha de bolo e eles falam, agora se conheça, né? E aí quando você se conhece, você acaba alterando aquela metodologia para se adequar à sua vida, ao seu estilo de vida, né? Então você pega vários desses métodozinhos e você monta o seu método. Isso é quando a gente fala, eu montei a minha metodologia, ou fulano montou a metodologia desse. Ninguém criou o método por aí. A gente pega métodos, né, que já existem científicos, mas que a gente sabe que aquele método completo, por exemplo, a inteligência emocional aplicada para a comunicação de casais, trazer esse bloco, esse método inteiro para dentro do curso, vai gerar grande conhecimento, ok, mas é completamente desnecessário, vai perder tempo, porque a gente está falando de uma coisa chamada casamento, que acontece todo dia. Eu não preciso que a pessoa aprenda toda a metodologia para que ela aplique isso e ela só vai ver o resultado sei lá quando, entendeu? Porque ela precisa aprender a parte teórica, ela precisa aprender a aplicar a parte prática, ela precisa saber transformar essa parte prática em algo para trazer o resultado que ela espera, que aqui o nosso resultado é falar sobre casais que se amam, mas não se entendem, vivem brigando, para a gente acabar com isso na vida deles, para que eles sejam mais cúmplices, mais amigos, mais companheiros, tenham um casamento bem sucedido e feliz, né? Então a gente pega um pedacinho dessa aqui, isso aqui sim funciona, eu não preciso do resto, eu preciso desse pedaço aqui, aí a gente traz, eu preciso desse pedaço aqui de outro tipo de comunicação, a gente traz, e a gente monta o passo a passo e vira um outro método, tá? Então, esse outro método, que fica meio Frankenstein, ele traz um resultado e que é rápido. Você não vai precisar estudar tudo que eu estudei a minha vida inteira, entendeu? Então, tudo que eu fiz até hoje de estudos
demandou tempo, dinheiro, né? Enfim, fazer provas, fazer testes, enfim, um monte de coisas, né? Você não precisa disso. Eu tô te dando mastigado, assim como outros colegas meus que têm também suas metodologias, entregam mastigado, tá? A gente entrega mastigado qual é o método que chega ao resultado que você deseja, tá? O que vai fazer com que esse método vire personalizado é exatamente o papel do autoconhecimento e do conhecimento do outro. Ah, então, Carla, eu posso fazer alguma coisa que me traga autoconhecimento que aos poucos eu vou fazendo método. Aí vai de você. Essa questão, ela demora muito, na verdade, tá? Porque o autoconhecimento, ele é muito profundo. E se você é uma pessoa emocionalmente saudável, talvez você vá ter, é super válido, mas talvez você vá perder muito tempo de agir, né? Você poderia estar agindo e você tá lá nessa história do autoconhecimento, É super válido, tá? Não estou dizendo que não é válido, estou dizendo que é válido. Só que existe outra maneira mais eficaz e mais rápida de você fazer o autoconhecimento. Eu vou te falar sobre um paralelo de outra profissão, tá? Educação física, por exemplo. Educação física, você chega para um professor de educação física numa academia e você fala para ele ou para ela assim, olha, eu quero emagrecer, ou eu quero engordar mais um pouco, eu quero ganhar massa, eu quero perder gordura, eu não sei o que você quer, tá? Aí o professor fala para você assim, olha, para você fazer isso e atingir esse resultado, você precisa usar o peso de 2 quilos, tá? E você precisa fazer o determinado movimento. Ou seja, ele tá te dando um método. É método, tá? Olha, você vai pegar um peso de 2 quilos. O peso é a ferramenta. Eu também te entrego a ferramenta. E você vai fazer esse movimento aqui, para cima e para baixo. Eu também te digo qual o movimento você vai fazer com a ferramenta. É o como. Como você vai usar essa ferramenta. Quando você fizer esse movimento, então, de cima para baixo com um pezinho de 2 quilos, o resultado que você vai ter é que você vai dar tchau sem fazer com que esse músculo aqui embaixo do braço balance quando você der tchau. Pronto, esse é o objetivo. A mesma coisa acontece no nosso método, tá? E em todo método, em toda metodologia. Eu vou dizer para você, olha, a nossa ferramenta é X, que você vai aplicar ela 3 vezes, né? Assim que o professor fala, olha, você vai fazer 3 séries de 15. Você vai fazer X vezes ao longo do seu período de treinamento para produzir o resultado de uma comunicação eficiente para que você tenha um casamento bem-sucedido e feliz. E aí o professor vai te dizer para você, então, poder movimentar esse músculo, dar tchau sem balançar aqui embaixo do braço, tá? Entendido isso? Beleza? É o mesmo pensamento, porque a gente treina uma habilidade. Habilidade é como um músculo. Se você treinar, ele se desenvolve, tá? Aí, o que é o paralelo do autoconhecimento, então, com essa história do professor de educação física? Você tá lá, você é um sedentário, uma sedentária, e você vai fazer educação física ou ginástica, sei lá, algum esporte pela primeira vez. A primeira vez você não sabe nada sobre postura, você não sabe nada como se posicionar, você só sabe então que você vai ficar levantando o braço. De repente, você começa a ter uma coisinha chamada consciência corporal. Você começa a perceber que se você mexer o braço com o braço meio molenga, dói aqui no trapézio, né? Então você vai mexer de outro jeito, você vai se posicionar de outra forma. Você vai se colocar com uma nova postura, você vai dobrar um pouquinho mais o joelho, você vai descobrir que se você encolher a barriga, você consegue levantar o peso com mais facilidade, que você protege os músculos os ossos das costas, né? Não sei, eu não entendo nada de educação física, tá? Você começa a perceber que você tá ouvindo o seu corpo falar com você e você se posiciona direito. Isso é a consciência corporal, que veio depois do treino, tá? A mesma coisa acontece com a gente entrega o método e apesar da gente dizer que você tem que fazer o autoconhecimento, esse autoconhecimento vai acontecendo ao longo do processo. Assim como a consciência corporal, quando você está fazendo atividade física, ela vai acontecendo à medida que você vai fazendo.
Você vai trocando a sua postura à medida que você vai fazendo a ginástica. Você vai trocando a sua forma de entender o mundo à medida que você vai aplicando uma nova comunicação. Ou você vai compreendendo os porquês da sua vida à medida que você vai aplicando a melhora da comunicação, tá? Então, é mais ou menos assim que a coisa funciona. Você imagina se um professor de educação física virasse para você e falasse assim, olha, a primeira coisa que você tem que fazer é ter consciência corporal. Depois que você descobrir que você colocando o seu corpo direitinho, você tá com o ombro certo, não sei o que, papapá, eu te entrego o peso, eu te digo quantas séries você vai fazer para que você dê o abano do tchau aí sem ele balançar. Você imagina se você ia querer fazer essa aula? Quanto tempo você ia demorar para atingir a tal da consciência corporal na sua vida, para você conseguir pela primeira vez pegar o pezinho de 2 quilos e fazer uma aula de ginástica? Me diga. Não é assim que acontece, né? Não é assim. Você primeiro faz para depois você ter consciência corporal. E é a mesma coisa com a gente. Antes de eu encher você de autoconhecimento profundíssimo, que você não vai andar para lugar nenhum, porque você não tem a ferramenta para andar, você pode se autoconhecer a beça, mas se eu não te entregar a ferramenta, você não vai para lugar nenhum. Você só vai se conhecer. Beleza. É válido? Super. Super. É válido você saber ter consciência corporal? Muito, muito, muito válido. Uma coisa não descarta a outra coisa. A diferença aqui é a velocidade com que você vai obter o seu resultado. É o nível de consciência que vai acontecendo à medida que você vai fazendo. É diferente. O outro tipo é válido? É válido, mas ele demora mais, porque é isso. Você primeiro precisa se autoconhecer bastante, para depois você aos poucos ir pegando uma ferramenta, lembrando do passado, daquilo que você já fez, daquilo que você não fez, aí você testa, você aplica e papapá. É uma outra forma de fazer, tá? Quando você está falando de metodologia, você está falando de um outro ritmo, você está falando de uma outra proposta, você está falando de um processo, você está falando de um passo a passo, de você aprender a fazer alguma coisa, tá? Então a gente vai lá e te ensina, olha, essa é a ferramenta, como se usa essa ferramenta, como você aplica ela no seu dia a dia, como você produz o resultado. Eu sempre falo que o mais importante, os meus clientes, né, e alunos, eles têm, que é o amor. O amor é uma pérola. No oceano, você tem milhares de conchas daquela fechadinha que tem a pérola dentro. Muitas conchinhas, quando elas se abrem, não tem pérola nenhuma. Então tem muita gente aí casada que abre a conchinha e realmente essa conchinha é vazia. Não tem nada. Só que outras pessoas tiveram a grande sorte de abrir essa conchinha e ter uma pérola lá dentro. Mas eles não reconhecem essa pérola, porque essa pérola, ela é torta, ela é suja, ela tá amarelada, ela tá com lodo, ela tá esquisita. E eles olham para aquilo e falam, isso é pérola, gente? Era isso? Era isso. Sabe o que tá faltando para isso virar a pérola que você conhece, que você tem como ideal? A ferramenta, você saber usar a ferramenta, você saber como fazer para que essa pérola se torne a pérola que você tanto gostaria, você saber qual é o tempo que você vai demorar para polir essa pérola, porque sem tempo, sem saber qual é o prazo, é muito chato de você ficar pensando, meu Deus do céu, quando é que isso acaba? Ou quanto eu vou investir de tempo? Será que vale? Será que não vale? Né? Para você fazer o cálculo, né? E você transformar, enfim, naquela pedra redondinha, branquinha, reluzente, valiosa que você conhece. Então, para isso, você precisa aprender ferramentas, você precisa aprender o método, você precisa aprender a como aplicar, qual é o tempo que você vai gastar para aplicar isso. E isso quem dá é método, tá bom? Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Se você quiser mais informações, me manda lá nos comentários mesmo, ou no direct, se achar que tem que ser no privado, ou
inbox, sei lá, pelas minhas redes sociais. E você que está assistindo o vídeo ou ouvindo esse podcast, também se tiver alguma questão a respeito, manda para mim, que eu vou ter o maior prazer em te responder, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.